E aí, irmãos, o que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina nessa manhã, é que sobre a perspectiva da consumação, devemos viver a vida cristã de forma diligente. Sim, sobre a perspectiva, sobre um olhar da consumação dos últimos tempos, dos últimos dias, que nós estamos vivendo já há 2000 anos, nós devemos viver a vida cristã de forma diligente, de forma zelosa, de forma aplicada. E agora Pedro vai dizer que, quando ele diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Está se aproximando. Ora, todos nós sabemos que Pedro está falando do final. No versículo de número 5, ele fala do juízo final. Ele fala do final daqueles que estão contra, que são inimigos da igreja, que são inimigos de Cristo, que serão julgados. E Pedro diz que, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Está se aproximando o fim. Os dias estão se findando. Estão chegando para o final. Mas será, irmãos, que nós vivemos nessa perspectiva de que o fim está se aproximando? Será que nós vivemos a perspectiva de que desde que Cristo morreu naquela cruz, uma nova ordem no mundo foi anunciada? Uma nova ordem mundial, a qual nós vivemos o fim dos tempos? Às vezes, quando nós vemos algumas coisas absurdas acontecerem nos nossos dias, nós dizemos assim, isso é o fim dos tempos. Mas o fim dos tempos, irmãos, acontece há 2000 anos. O apóstolo Pedro escreveu isso aqui no primeiro século, mais ou menos na metade do primeiro século. Ele diz, o fim se aproxima, mas cadê o fim? Nós estamos vivendo o fim. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias foram inaugurados por Cristo. Mas por que, pastor, que esse fim não chega? 2000 anos já. É porque cada geração de crentes, irmãos, deve viver na perspectiva do fim dos tempos, da volta de Cristo. Porque exatamente, irmãos, a palavra no grego, traduzida por fim, é a palavra telos, que quer dizer, que traz a visão de consumação, traz a visão de propósito. Ou seja, o propósito está se cumprindo. A consumação, o propósito de Deus está se cumprindo a cada tempo. Mas será que nós olhamos para isso e vivemos a nossa vida cristã, a nossa vida cotidiana, na perspectiva da volta de Cristo? Será que nós vivemos de fato essa perspectiva que o mundo está consumando tudo, está se chegando de fato ao final? Será que nós hoje, no dia 28 de novembro, no domingo, dia do Senhor, nós vivemos a expectativa que Cristo pode voltar hoje à tarde? Na verdade, não. Nós não vivemos nessa expectativa. Nós não vivemos nessa expectativa porque a nossa teologia muitas vezes é errada. Por isso nós achamos que nós não vivemos essa realidade, que Cristo pode voltar hoje, que esse aqui pode ser o último culto nesta vida. É porque nós vivemos nós não temos essa visão, porque a nossa teologia de uma vida toda muitas vezes foi ensinada errada. Pastor, cadê o anticristo? Pastor, cadê o arrebatamento secreto? Você deve ter assistido as séries deixadas para trás, que muitos crentes assistem. Inclusive eu já vi ser mostrada em igrejas presbiterianas. Assisti a série toda, deixadas para trás. Uma mentira, uma ficção inventada pelos adventistas. Não vai ter arrebatamento secreto. Mas essa teologia errada, irmãos, às vezes adentra a nossa cabeça de uma forma que nós não vivemos a expectativa da volta de Cristo. Nós não vivemos que os últimos dias é agora. Que é nessa visão que nós devemos viver. Que Cristo vai voltar a qualquer instante. A qualquer momento Ele volta. Independente do que aconteça, Ele vai voltar a qualquer instante. Nós não sabemos. Nós não sabemos. A escatologia, irmãos, muitas vezes que nós aprendemos, ou seja, o ensino dos últimos dias,
Nós logo faremos um estudo aqui sobre os últimos dias, os últimos acontecimentos. Para que nós venhamos a tentar viver na expectativa que Cristo volta. E se nós vivemos a expectativa, irmãos, nós devemos desejar a volta de Cristo. Será que o Maranata, de fato, que muitas vezes nós cantamos as canções, será que de fato é o desejo do nosso coração? Ou você vai dizer, pastor, mas eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Eu ainda tenho que casar. Eu ainda quero ter filhos. Quero passar num concurso. Irmãos, se nós temos o desejo da volta de Cristo, nós pediríamos a Deus que os nossos maiores planos fossem frustrados com a volta do Senhor. Porque nós temos que ter certeza, irmão, que no dia que nós colocarmos os olhos em Cristo, nós vamos ver que os nossos maiores sonhos não valem nada diante da glória do nosso Salvador. No dia que nós botarmos os olhos do nosso Senhor, nós vamos ver como foi uma tolice aquilo que nos fez sofrer, o que nos fez encher o coração de ansiedade. Mas nós não vivemos muitas vezes essa expectativa do fim dos tempos, de que o propósito de Deus está se cumprindo e pode se cumprir hoje, e por isso nós não desejamos de coração, ora vem Senhor Jesus. Muitas vezes aquilo que nós cantamos não é a realidade de nossas vidas. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa nesse mundo para fazer. Ah, pastor, mas eu amo tanto a minha esposa que eu não quero que Cristo volte, que eu ouvi falar que lá na nova vida eu não vou ser casado com a minha esposa. Lá os meus filhos não vão ser mais meus filhos. Nunca foram, seus filhos são de Deus. E nós deveríamos era desejar, Senhor, frustra os meus planos para o futuro. Frustra as minhas expectativas para 2022. Eu quero que o Senhor volte.